Bom dia, galera. Bom dia. Vamos estar gravando hoje aqui a Lei Complementar número 31 de 23 de setembro de 2003, que é relacionada ao Estatuto dos Servidores do município de Araras, que vai cair na parte de atualidade. Está lá para cair na parte de atualidade. Então vamos começar aqui, galera, sem demora aqui. O artigo é muito o estatuto é muito grande, mas vamos lendo aos poucos aqui para o vídeo não ficar muito grande. Artigo 1º. Esta lei, vou dar um zoom aqui melhor para ficar melhor para vocês. Esta lei complementar institui o regime jurídico dos servidores públicos da administração pública direta e indireta dos poderes executivo e legislativo do município de Araras. Então, galera, são os poderes da administração pública direta e indireta, executivo e legislativo. Não tem o judiciário. Então, galera, só apenas o executivo e o legislativo. Artigo 2. Para os efeitos desta lei complementar, consideram-se servidor público a pessoa física legalmente investida em cargo, emprego ou função pública. Galera, esse artigo 2 é muito importante. Considera-se, para os efeitos desta lei complementar, servidor público a pessoa física legalmente investida em cargo, emprego ou função pública. Cargo público ou conjunto de atribuições, funções e responsabilidades prevista na estrutura organizacional que devem ser exercidas por servidor público, devendo ser criados por lei. Emprego público ou conjunto de atribuições e responsabilidades acometidas ao empregado público com a relação de trabalho regida pela consolidação das leis do trabalho. Cargo de provimento efetivo, ou cargo ocupado por servidor público cujo ingresso está condicionado à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e ao preenchimento dos demais requisitos previstos da presente lei complementar. Galera, isso cai muito em prova, principalmente esse 4 aqui. Cargo de provimento efetivo é o cargo ocupado por servidor público cujo ingresso está condicionado à prévia aprovação em concurso público, que vai ser o nosso caso, de provas ou de provas e títulos, e ao preenchimento dos demais requisitos previstos nessa presente lei complementar. Cargo de provimento em comissão, o cargo ocupado por pessoas físicas que exercem atribuições definidas em lei, em caráter precário e transitório de livre nomeação e exoneração pelo chefe do poder executivo, ou seja, quem vai poder dar atribuições definidas em lei em caráter precário e transitório de livre nomeação e exoneração apenas o prefeito, que é o chefe do executivo, ou a quem este delegar, ou quem o prefeito delegar tal competência, que será pelo presidente da Câmara Municipal ou pelos dirigentes das entidades de administração pública indireta. Função de confiança é o conjunto de atribuições que excedam as atividades normais dos cargos públicos, ocupados exclusivamente por servidores públicos efetivos, cujas designações serão feitas por ato do chefe do Poder Executivo, ou a quem este delegar tal competência do presidente da Câmara Municipal ou dos dirigentes de entidades de administração pública indireta. Quadros de pessoal, os conjuntos de cargos e funções integrantes das estruturas da administração pública direta e indireta dos poderes executivos e legislativo, destinam-se à gestão administrativa dos servidores e são compostos dos cargos de provimento efetivo, dos cargos de provimento em comissão e das funções de confiança e dos empregos públicos. Galera, esse artigo 2 é muito importante você levar para a prova. É uma parte muito chata de decorar, mas é importante você ter um mínimo de conhecimento de cada item aqui do artigo 2. Inciso 1º. Os cargos públicos acessível a todos os brasileiros natos e naturalizados, assim como aos estrangeiros na forma da lei, são criados por lei com denominação específica, atribuições próprias e remuneração
paga pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, os cargos públicos são acessíveis a quem? Brasileiros natos, naturalizados e assim como aos estrangeiros na forma da lei. Inciso 2. As atribuições dos cargos, empregos e funções públicas serão descritas em lei específica. A administração dos cargos, empregos e funções dos quadros de pessoal da administração pública direta e indireta, bem como a carreira e o desenvolvimento, serão disciplinadas pelas normas constantes da lei que tratar das carreiras dos servidores públicos municipais, observando-se o seu disposto do Estatuto. Esse inciso 3 aqui não tem muita importância. 4. As definições de classe especializada, ambiente organizacional, padrão de vencimento, constarão da lei que tratar das carreiras de servidores públicos municipais. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes do cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Artigo 3º. O cargo de secretário municipal e de presidente das entidades da administração pública indireta, de livre nomeação, exoneração pelo chefe do Poder Executivo, será remunerado exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, e nem tampouco deve estar vinculado a quaisquer outros benefícios contidos na presente lei complementar, salvo o pagamento de férias, 13º, vencimento e respectivo acréscimos de 1/3. Galera, artigo 3º aqui é importante você levar isso aqui, ó. Respectivo acréscimo de 1/3. Pode estar lá 1/4, 1/6, não. É 1/3. As bancas gostam de cobrar muito isso, com números, frações. Então, dá uma lida com atenção nesse artigo 3 aí. Aplica-se ao secretário municipal o regime geral de providência social, vedando-se qualquer recolhimento de atribuição social incidente sobre seus subsídios ao regime de providência própria do município de Araras, salvo se o servidor público efetivo. Artigo 4. O servidor público pertence ao quadro de pessoal efetivo da administração direta ou indireta, quando nomeado para exercer cargo de provimento em comissão ou função de confiança. Terá direito a receber a diferença pecuniária entre o vencimento de seu cargo efetivo e estável e o cargo de provimento ou comissão ou a função de confiança a ser pago em parcela destacada em seu contra-cheque de pagamento sem prejuízo das demais vantagens pessoais ou funcionais auferidas por este. Vamos ver aqui mais um mais importante: servidor público, inciso 1º. Inciso 1º. O servidor público a que se refere o caput deste artigo receberá a mencionada diferença pecuniária a título de cumprimentação pelo exercício do cargo em comissão ou da função de confiança. Quando investido no cargo de secretário municipal, o servidor público será afastado de seu cargo de origem, com prejuízo da remuneração e dos vencimentos, e receberá subsídios a ser pago em parcela única, nos termos do artigo 3º da presente lei complementar. O artigo 5º aqui: é vedada a percepção simultânea. Vou deixar para vocês lerem. O inciso 1º: a não observância da vedação contida nos caput, não tem muita importância. Galera, vamos aqui para o artigo 6º aqui, ó. Artigo 6. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo em casos previstos em lei. Artigo 7. Até 10% das vagas destinadas aos cargos de provimento em comissão poderão ser preenchidas por servidores públicos. Artigo 6, artigo 7, bastante importante. Vamos aqui do título 2, do concurso público. Artigo 8.
Concurso público é o processo formal de seleção para ingresso do quadro de servidores públicos em cargo de provimento efetivo. Incumbirá a comissão composta de 3 a 5 servidores especialmente designada para a realização ou acompanhamento de cada concurso público, a fiscalização do certame. Então, galera, incumbirá a quem? A comissão composta por quantos? Composta de 3 a 5 servidores públicos. Levem isso para a prova, muito importante. O período de validade dos concursos públicos definido nos editais dos certames será de até 2 anos, podendo ser prorrogado por uma só vez, prorrogado uma vez por igual período. Ou seja, galera, o concurso da Guarda Municipal, por exemplo, ele vai ter uma validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, 4 anos. Isso cai muito em prova. Geralmente bancos botam isso aqui de verdadeiro ou falso, qual das alternativas corretas, aí troca 2 por 3 anos, vamos ficar muito atento por isso. Inciso 3º. Poderão candidatar-se aos candidatos públicos todos os cidadãos que preenchem os requisitos contidos neste estatuto e nas demais condições previstas para cada cargo na legislação vigente nos editais de concurso público. Ou seja, galera, cada concurso vai ter o edital lá, igual o edital agora da GCM do município de Araras, e vai ter lá os requisitos para você poder estar prestando o concurso. É isso que eles quiseram dizer aqui no artigo 3º, no inciso 3º. Artigo 9. O concurso público será de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza de complexidade e especialidade inerente ao cargo de provimento efetivo. Galera, esse artigo 9 tá idêntico ao que tá lá no Estatuto Agora eu não lembro o artigo lá, mas quem tá lendo aí a lei aí 90 aí do Estatuto das Guardas Municipais de Araras, pode ter certeza que ele deu isso aqui para você se tornar a guarda municipal. Você vai prestar o concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza de complexidade especializada inerente ao cargo de provimento efetivo. Então, galera, artigo 10. A divulgação do concurso público far-se-á sem prejuízo de outros meios através da publicação do respectivo edital no jornal que publica os atos oficiais do município ou no diário oficial do município. 11. Lei específica poderá autorizar a administração pública direta e indireta dos poderes executivo e legislativo. Vamos subir aqui. A isentar candidatos de pagamento da taxa de inscrição nos concursos públicos, disciplinando os casos e as condições em que as mesmas se aplicam. Então, galera, todo concurso público ali tem ali aquelas pessoas que pode ser isenta, que ganham um salário muito baixo, tem a cota ali, né? E aí o candidato pode se isentar de pagar a taxa da inscrição. Artigo 12. Sempre que entender conveniente ao chefe do Poder Executivo, o presidente da Câmara Municipal ou os dirigentes de órgãos da administração pública direta e indireta poderão contratar os servidores de empresas especializadas para a realização do concurso. Então, galera, muitas das vezes a gente fica sabendo que vai abrir um edital num município tal ou no estado tal. Aí o que acontece? Vai ter ali o chamado pregão, né? As escolhas da banca. E o município, o estado vai contratar aquela banca para estar organizando o certame ali, né? Algumas vezes só a parte da prova objetiva ali do concurso mesmo, que aí o restante fica com o município, com o estado de aplicar teste físico, psicológico, exame médico. Às vezes contrata a banca para fazer o certame todo até a etapa final de você ter a sua posse. Então isso que eles quiseram dizer aqui no artigo 12 aqui. Artigo 13. Durante o prazo improrrogável previsto no edital, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo público. Ou seja, galera, você passou, ainda não foi chamado. Aí a prefeitura cisma de abrir outro edital. Você que já passou no primeiro vai ter prioridade em cima dos novos concursados que prestaram a prova depois de você
você vai entrar primeiro do que eles, vai assumir, vai ter a posse primeiro do que eles. É isso que quiseram dizer aqui. 14. Concluindo o concurso, os órgãos responsáveis pelas gestões de pessoal encaminhará o processo para homologação do prefeito municipal ou dos presidentes das entidades da administração pública indireta e, no caso do poder legislativo, do presidente da mesa diretora da Câmara Municipal. Galera, esse título 2 aqui, levem para a prova. Já do concurso público, leve aqui o artigo 8, concurso público ao processo formal de seleção. O inciso 1º, que fala tem números de 3 a 5 servidores especial designados para a realização do acompanhamento. O inciso 2º, que tem a validade, muito importante. Mas puder levar tudo debaixo da manga, levem. Mas o mais importante aqui, que eu diria para vocês, seriam esses dois incisos ali do artigo. Do provimento e da vacância. Galera, vou parar no artigo 5º. No artigo 15, para o vídeo não ficar muito extenso. Provimento é o ato de preenchimento de cargo público com designação de seu titular e far-se-á mediante ato do chefe do Poder Executivo, ou a quem é este delegar tal competência do presidente da Câmara Municipal ou dos dirigentes de entidades de administração pública direta ou indireta. O ato administrativo do provimento deverá conter, aqui, parágrafo único. Parágrafo único. O ato administrativo de provimento deverá conter o nome do provido e a sua qualificação, bem como os cargos públicos que passa a ser ocupado com todos os elementos de identificação e o caráter investidura e o seu fundamento legal, bem como a indicação do padrão de vencimento do cargo. Então, parágrafo único aqui, temos 2 itens. Os cargos públicos serão providos. Galera, cai muito. Esse artigo 16, eu apostaria ele na prova. A maioria dos concursos que cobram o Estatuto dos Servidores do município gostam de cobrar isso aqui. Os cargos públicos serão providos por nomeação, reintegração, reversão, aproveitamento e readaptação. Vou ler novamente. Tatue na mente, no cérebro, onde vocês quiserem, mas levem isso para a prova, porque a banca pode perguntar: os cargos públicos do município de Araras serão providos por nomeação, reintegração, concurso? Não, é nomeação, reintegração, reversão, aproveitamento e readaptação. Ou podem botar apenas 2, 3 e querer os 5, são os 5, botar lá e... Então leva esses daí, galera, esses 5 debaixo da manga, artigo 16, muito importante. Deixa eu ver aqui. Então, galera, vou fechar com o 17 aqui, com o 17. O 16 e o 17 eu diria que poderia cair na prova. Eu chutaria isso aí na prova também, leve. Aqui, ó, nomeação do 16, nomeação, reintegração, reversão, aproveitamento e readaptação. 3R na, tu pode gravar assim. 3R na, que é o que? 3R, reintegração, reversão, readaptação. Aí o na é o que? Nomeação e aproveitamento. Tu sabe que os cargos públicos são providos de quê? 3R na. Tu sabe que vai ter que ter 3R e o na. Então, galera, eu inventei isso agora aqui lendo com vocês. É um bisuzinho. São requisitos obrigatórios para provimentos em cargo público. Muito importante também, galera. Digno de prova esse artigo 17. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro com igualdade de direitos nos termos em que dispuser a legislação específica. Ter completado 18 anos de idade. Não são 17, 19, 20, 21. São 18 anos de idade quando da posse. Está no gozo dos direitos políticos. Está quite com as obrigações militares e eleitorais. Possui aptidão física e mental compatível com o exercício do cargo público comprovado em inspeção médica oficial. Possui o nível de escolaridade exigida para o cargo público, quando for o caso de habilitação profissional formal para o desenvolvimento das atribuições inerentes ao cargo. Ter atendido às condições especiais prescritas na lei que tratar das carreiras dos servidores municipais. Ter sido habilitado previamente em concurso público de provas ou de provas e títulos, nos casos de provimento efetivo.
não ter perdido o cargo nem ter sido demitido de cargo público ou dispensado por justa causa de emprego da administração pública federal, estadual ou municipal, em virtude de sanção determinada por regular processo administrativo, disciplinar ou sentença transitada em julgado. Não ter sido condenado com trânsito em julgado por furto, roubo, latrocínio, estupro, abuso de confiança, falência, fraudulenta, falsidade cometida contra a administração pública ou defesa nacional por ato de improbidade administrativa ou prejuízos ao erário público ou pelo cometimento de qualquer das tipificações penais constantes no título 11 dos crimes contra a administração pública. Apresentar as declarações de bens. Parágrafo único. As atribuições do cargo público podem se justificar a exigência de outros requisitos, além dos previstos no caput deste artigo. Muito importante, galera. Muito importante. Galera, 21 minutos aqui. Vou parar no artigo 17. Quando eu voltar a gravar, vou gravar a partir do 18 em diante. Que vem falando o artigo 18 que vai vir falando sobre o percentual que vai ser destinado ali, a cota, né? Que vai ser reservada ali. A partir do artigo 19, a nomeação e vem assim sucessivamente. Galera, esse estatuto aqui do servidor público do município de Araras, ele é grande. Porém, pelo que eu estou percebendo, os artigos não são extensos. Dá para fazer uma leitura rápida até o dia da prova. Dá para fazer uma leitura rápida, entendeu? Até o dia da prova. A gente vai pontuando aqui os artigos mais importantes. Entendeu? Dos artigos mais importantes. Principalmente aqui, galera. Eu vou depois ler para vocês aqui a partir do artigo 36, que vem falando dos 3 RNA, o que cada um significa. A partir do artigo 37, da reintegração. Isso cai em prova. Caiu, se não me falha a memória, caiu questões assim na GCM de Embu Guaçu. Galera, cria um grupo do WhatsApp, GCM Araras 3F, Foco, Força e Fé. Quem quiser entrar no grupo, galera, se inscreve no canal aí. Curte o canal, dá uma forcinha. Galera, não sou professor, tô estudando junto com vocês, tentando pontuar aí os artigos mais importantes. Tô fazendo a leitura junto com vocês. Tenham um bom dia, bom estudo, bom início de semana.